Boa noite a todos, amigos, queridos, irmãos em Jesus. É com imensa satisfação, alegria, que nós os recebemos a todos de braços abertos para mais um momento de comunhão espiritual, a nossa vivência no Evangelho de Jesus, que vem nos trazer as bênçãos do mais alto, vem nos trazer a certeza de que nós somos espíritos eternos e em evolução, a caminho da nossa perfeição. Então, nesse momento, nós temos que primeiramente agradecer a Deus Todo-Poderoso, a Jesus, que nos concedeu o dom da vida, a oportunidade sem par de nós estarmos aqui reunidos, nos fortalecendo uns nos outros através da nossa mentalização espiritual. E nós sabemos que quando nós unimos os nossos pensamentos numa força maior, nós conseguimos transportar essa nossa força ao infinito. Então, com esse sentimento de profunda gratidão a Deus, num sentimento incontido em nós por tantas bênçãos recebidas, que nós elevamos o nosso pensamento a Deus nesse momento, a Jesus, o nosso mestre querido, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, o mentor espiritual da nossa casa, e tantos outros espíritos de luz que congregam conosco, que já prepararam esse ambiente de antemão para nos receber a todos, sabendo o que cada um de nós mais necessita nesse momento. E com certeza, pela nossa elevação espiritual, pelo nosso amor, nós vamos sentir essas bênçãos chegarem até nós em forma de luz. E que essa luz possa se resplandecer por todos os lugares por onde nós andarmos. Que possamos levar igualmente a palavra do Evangelho de Jesus para todos os cantos, iluminando os corações, iluminando as mentes. Mas que sejamos nós os primeiros a sermos iluminados por essas bênçãos, por essa luz que vem do mais alto, nos amparando, nos socorrendo, iluminando a nossa caminhada terrena. E assim, nós, com o nosso coração agradecidos, nós iniciamos os nossos trabalhos dessa noite, em nome desse Cristo amorável, dando as boas-vindas à nossa irmã Eliane, nessa noite, a expositora dessa casa, que nos trará um tema que toca o nosso coração, um tema que vai nos fazer refletir a respeito da vida, do nosso porquê aqui na Terra, da nossa missão aqui na Terra como espíritos em evolução. Que possamos beber nesses ensinamentos e que possamos, de alguma forma, levar para a nossa vida os esclarecimentos que aqui nos serão trazidos. Querida irmã Eliane, já antiga trabalhadora da nossa casa, esteve afastada durante algum tempo por determinadas circunstâncias e que com certeza a espiritualidade já está vindo em seu auxílio, né, para nos trazer as palavras que você nos preparou para essa noite.
Seja muito bem-vinda, irmã, e o nosso fraterno carinho a você. E 14 meses afastada dos trabalhos dessa casa, estou retornando. E a razão desse afastamento é justamente o tema que eu escolhi para dividir um pouquinho com vocês alguns percalços que eu passei nesse tempo, nesses 14 meses. Muitos daqui já me conhecem e sabem do que eu estou falando. Mas para aqueles que não me conhecem, a minha filha desencarnou em Santiago do Chile no dia 7 de julho do ano passado. Segundo o seu namorado, ela se suicidou. A família e os amigos que a conheciam, nós nunca acreditamos nessa versão. E o Ministério Público do Chile, investigando, depois de 6 meses, descartou a hipótese de suicídio e de queda acidental e passou a investigar um feminicídio. Então, as investigações prosseguem e a nossa vida tem que continuar. E o fato é que o luto chega. Quem de nós já não teve que se despedir daquele ser amado que compartilhava a vida junto de nós? Essa experiência acaba chegando no nosso lar. A psicologia, trabalhando essa questão do luto, indica para nós que, do ponto de vista material, e não do ponto de vista espírita necessariamente, mas pela ótica da psicologia, o ser humano passa por 5 fases no luto. A primeira fase é a negação. É a não aceitação daquilo, do fato que ocorreu. Nega-se, descrê. Não, não é possível, isso não aconteceu. Não pode, não pode. Depois vem a segunda fase, que é a fase da indignação. É uma indignação com tudo o que aconteceu. É um sentimento de cólera, de raiva diante do fato. A pessoa não aceita, se revolta. Desenvolve-se um sentimento de raiva diante da vida. Por que comigo? Por que com meu filho? E aí vem a terceira fase, que é a fase da negociação. Também chamada fase da barganha. É onde o indivíduo procura compensações. Segundo a psicologia, essa fase está associada ao campo do divino. A pessoa procura, através de uma aproximação com Deus, uma forma de compensar a dor que ele sente. Então, as pessoas procuram, nas religiões, aquela que pode dar algum conforto. E assim a pessoa chega na quarta fase, que é a fase da depressão. É quando se cai na realidade. Não se consegue mais negar o fato, não se consegue mais manter o nível de barganha, a realidade toma conta da nossa existência. A ausência do outro se faz de maneira mais real. Nós já não temos
mais forças, cansamos da luta. Não toleramos o peso da raiva e da ausência e mergulhamos na depressão. Essa é uma possibilidade. Não quer dizer que todos que passam pelo luto vivam todas essas fases. Mas, em grande parte das vezes, intimamente nós vivemos essas fases. E então, por muita sorte, chega-se à quinta fase, que é a fase da aceitação. Aceitação através da qual o indivíduo agasalha dentro de si a compreensão de todas essas coisas e passa a ter uma reflexão mais asserenada com relação a essa experiência vivida. Mas e a doutrina espírita? O que ela tem para dizer para nós sobre todas essas coisas? Sobre todas essas questões? Na obra Religião dos Espíritos, em uma mensagem belíssima de Emmanuel, chamada Ante os que Partiram, Emmanuel nos oferece ali lições preciosas para nos auxiliar nesses momentos tão difíceis da nossa vida. Então, diz Emmanuel que entre todas as dores da terra que a criatura humana pode experimentar, a prova mais difícil que nós teremos que atravessar é justamente a partida dos entes queridos. Sim, porque é muito amargo reconhecer que, de repente, aquela criatura que convivia conosco, que participava da vida, compartilhava muito próximo de nós, da nossa existência, agora não estará mais presente. A ausência daquela voz nos chamando na porta, nos falando ao telefone, a ausência desse ente amado nos momentos de celebração, as lacunas que ficam em nossas vidas pela partida do ente querido, provoca em nós uma dor dilacerante. Por mais que saibamos que a existência humana não inicia no berço e não termina no túmulo. Nós somos frequentemente colhidos nos braços da saudade. E isso é plenamente justo. Porque se um filho nosso viaja para fazer um curso fora, se um filho nosso vai fazer uma faculdade em outra cidade, nós sentimos sua falta, nós choramos de saudade. Por que não iríamos chorar se alguém tão amado viaja para outro plano? Ora, se nós permitirmos sentir saudade dos que viajam, por que não sentiríamos saudades dos que viajam ao mundo espiritual? Precisamos nos permitir sentir falta, chorar de saudade. Chorar de saudade é saudável. O choro é um dos recursos da alma para aliviar a ausência daquele a quem tanto amamos. O que nós devemos evitar, segundo Emmanuel, não é o choro de saudade. Não. A saudade é justa. Chorar é justo. Sentir falta é justo. O que Emmanuel diz que é perigoso e prejudicial para nós é o desespero. Quando nós nos afastamos da saudade e entramos no terreno do desespero, da desesperança, da revolta,
da blasfêmia, aí estaremos pisando num terreno bastante perigoso. Aqueles que não são espíritas e que, portanto, não conhecem sobre a imortalidade e caem nos quadros da revolta, do desespero, de angústia, com muito mais razão, nós conseguimos entender as causas das suas dores e do seu sofrimento. Porque muitas vezes falta a eles, aqueles que não conhecem a doutrina espírita, algo a mais para ajudar na cicatrização daquela ferida no interior dos seus corações. Imaginar que seu ente querido morreu e que tudo acabou, que não existe mais nada, deve ser desesperador. Ou imaginar que a alma passará por um julgamento e que terá como destino eterno o céu ou o inferno. Imagino que deve ser muito triste também. Mas nós, espíritas, os conhecedores da imortalidade, sabedores que a vida continua, é muito conveniente que observemos as nossas ações e reações quando estamos diante da perda dos nossos entes queridos. Precisamos analisar os nossos sentimentos, visitar a nossa intimidade, a intimidade do nosso ser, e nos questionar a razão do nosso choro. Por que estamos chorando? Eu choro de saudades? Choro pela ausência? Ou eu choro com raiva de Deus? De revolta? De inaceitação daquilo que Ele fez comigo? Por que Ele levou meu filho? Se o nosso choro estiver resvalando para essa inaceitação, estaremos entrando num terreno perigoso e precisamos voltar. Por que precisamos voltar? Porque quando nós expressamos os nossos sentimentos de desespero, de dor, de revolta diante da vida, quando nós blasfemamos contra as circunstâncias da morte dentro do lar, nós emitimos pensamentos amargos, pesados. E com isso permitimos que nossas almas se encontram visitadas pela desesperança. Todos os sentimentos que cultivamos em nosso íntimo se irradiam das nossas mentes, saem dos nossos corações e seguem na direção dos nossos entes queridos, que no mundo espiritual estão se refazendo do processo desencarnatório. Nossas palavras e sentimentos de revolta, de raiva, de inaceitação não são saudáveis. E quando elas atingem nosso ente querido, ele sente as energias negativas que nós projetamos sobre eles. E isso produz neles angústias, sentimentos de desconforto, que prejudicam muito o seu processo de restabelecimento. E isso faz com que eles piorem muito do lado de lá. Às vezes, não nos damos conta, mas o nosso desespero faz mal a nós e a eles também. E a gente, às vezes, diz, mas era meu filho, eu amava tanto meu filho. É compreensível, porque a dor da perda de um filho é algo superlativo. Mas se eu amo verdadeiramente meu filho, meus pais, meus irmãos que se foram, há de existir em nós
um esforço. Eu sei que é difícil, mas há de existir em nós um esforço para tentar reduzir os sentimentos negativos, que a partir do conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, compreenderemos que sim, vai prejudicá-lo. Então, precisamos nos banhar na consolação que a doutrina espírita nos oferece. Precisamos nos fortalecer dentro de novas perspectivas de sentimentos para que as minhas ideias não ameacem o equilíbrio do companheiro que partiu e ameaçam o meu equilíbrio também. Porque também podemos nos enfermar a partir do momento em que todas essas experiências negativas se aproximam de nós, podemos viver dores desnecessárias. Então, a ausência, a dor dessa ausência, já basta. Não conspiremos ainda mais contra toda essa dor e nos esforcemos para que tentemos, tanto quanto nos seja possível, harmonizar as nossas vidas, apesar da dor que significa perder alguém que tanto amamos. Se bem que eu não gosto muito desse termo perder, porque a gente não perde, né? Ninguém se perde. O segundo ponto apresentado por Emmanuel nessa mensagem, e que nós precisamos estar atentos, é a culpa. Muitos de nós desenvolvemos uma culpa muito grande, principalmente os pais. Poxa, se eu não tivesse dado a chave do carro, se eu tivesse dito para ele não ir, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Só que as circunstâncias da desencarnação não dependem das nossas vontades particularmente. Se as circunstâncias se dão, não somos nós, os entes queridos, que teríamos o poder de impedir que aquela criança caísse na piscina e morresse. Que pudéssemos, de alguma maneira, interceder para que o nosso filho não pegasse a carona com aquele amigo e sofresse aquele acidente fatal. As circunstâncias da desencarnação são muito graves para que elas ocorram por conta da distração nossa ou distração do mundo espiritual e, quem sabe, até mesmo de Deus. Né? Podemos imaginar, Deus cochilou e a morte pegou meu filho. Pode nos parecer que tenha sido um erro, uma distração, e, de repente, aquilo aconteceu. Mas a desencarnação tem um significado muito grande e demonstra para nós que havia, ainda que nós não tenhamos percebido, uma movimentação espiritual no sentido de preparar aquele desencarne. Mesmo que a gente ache que aquele desencarne não tenha sido planejado. A culpa que muitas vezes carregamos, ela não se justifica. E muitas criaturas amargam as suas existências, transferindo para si as responsabilidades pela desencarnação do ente querido. Precisamos considerar também que não havia condições de nós antevermos o futuro e que
Nós não agimos deliberadamente ou intencionalmente para que aquilo acontecesse. A própria lei de causa e efeito, ela se vale das circunstâncias e muitas vezes nós acabamos servindo de instrumento para o cumprimento da lei. Esse conhecimento é importante para que a gente consiga retirar de nós muitas das culpas que agasalhamos dentro das nossas almas e que, de certa maneira, acabam atrapalhando o nosso equilíbrio emocional, em virtude de nós fazermos uma leitura em nós, como se nós tivéssemos sido o agente causador da desencarnação daquele ser que amamos. Mas, e quando aquele a quem tanto amamos é levado à desencarnação por intermédio de outra pessoa? Sendo ou não intencional, precisamos entender que nada nesse mundo acontece sem a permissão de Deus. A carona com o amigo alcoolizado, o encontro com o amigo que tiraria a sua vida, a bala perdida, que nunca é perdida, ela sempre tem um endereço certo. Todos esses dramas fatais não acontecem por descuido da divindade. Todos, eu disse todos, acontecem com a permissão de Deus. Deus, o poderoso, o soberano, Senhor de infinita misericórdia, tem as suas formas de aproximar seus filhos para o cumprimento de suas leis. Levá-los de volta ao seu coração. Quando ele assim decide, assim ele faz. É importante dizer aqui que não isentamos a culpabilidade do outro pela morte. Porque ninguém reencarna nesse mundo para fazer mal para o outro, para matar o próximo. O mal está nele. E não podemos esquecer que ele também está sob as leis de Deus e certamente não escapará da sua justiça. Mas nós precisamos compreender que, como já dissemos aqui, às vezes o outro é só o instrumento usado para o cumprimento da lei. Portanto, com o conhecimento das leis de Deus, precisamos fazer um grande esforço para não alimentar o ódio, nem o sentimento de revolta, disfarçados de justiça. Precisamos estar atentos para ver se não estamos gritando por justiça, mas no íntimo, o que desejamos é que o outro pague com seu sangue o mal que causou. Entreguemos nas mãos de Deus. A doutrina espírita nos traz o conhecimento do planejamento reencarnatório, que é o plano traçado da nossa futura encarnação. Quando a gente vai nascer aqui, reencarnar, nós traçamos esse plano no plano espiritual, juntamente com mentores que nos ajudam, para que, quando aqui encarnado, as coisas de maior relevância estão contidas nesse planejamento. As provas,
a nossa missão aqui na Terra, os resgates que teremos que fazer dos nossos débitos, o tempo que permaneceremos encarnados e também o tempo que vamos partir, a data que iremos partir. Não pode não ser aquele dia exato, mas o tempo está ali. Então, inclusive as circunstâncias em que vamos desencarnar. Não quer dizer que isso é uma norma, é um planejamento alinhavado. E com a nossa vivência aqui, nós vamos costurando esse planejamento. Agora, tenhamos a certeza, os pontos chaves, os nossos maiores problemas, nossas maiores dificuldades, podem ter certeza, está lá no nosso planejamento. Superar, provar, expiar. Então, as experiências da vida orgânica, elas são muito curtas diante da eternidade. Os amores entre os familiares, entre mãe e filhos, entre companheiros que se amam, esse sentimento não se rompe, porque a morte não tem o poder sobre o amor e também nem sobre o ódio. Levamos conosco todo o amor que nós cultivamos e os ódios também, né? Então, quando enxergamos sob a ótica da doutrina espírita, os nossos corações se asserenam, porque compreendemos a majestade da vontade de Deus e que, em virtude da nossa imortalidade, nós nos reencontraremos. Nós e os nossos amores, nossos filhos, nossos entes queridos, nós iremos nos reencontrar em momentos muito mais felizes, porque é da vontade de Deus que os amores se consagrem para todo sempre. Se de repente, nessa curta existência que estamos vivendo, houve uma separação, aguardemos com serenidade o tempo também da nossa partida, para que a gente possa se reencontrar com os nossos entes queridos. Outra questão apresentada por Emmanuel nessa mensagem é sobre o museu doméstico. Diz Emmanuel que frequentemente as criaturas humanas têm dificuldade para se desfazerem das coisas que seus entes queridos deixaram e acabam construindo em suas casas uma espécie de santuário. Não queremos mexer em nada e também não permitimos que ninguém mexa. Deixa lá, deixa tudo como está. Queremos deixar o quarto, os pertences, as roupas, todas essas coisas, nós queremos que fique lá. Mas Emmanuel nos recomenda que reflitamos sobre isso. Porque nós não podemos violentar as nossas fragilidades emocionais. É, portanto, necessário que a gente aprenda a respeitar o tempo de cada um. Não tem aquela, né? Ó, já passou um mês, já está na hora. Olha, já passou um ano. Tudo a seu tempo. Então, num primeiro momento, é compreensível que ninguém queira mexer em nada. Até por conta daquela primeira fase, que é a fase da negação. E por mais que saibamos da desencarnação, nos parece que tem algo dentro de nós que a pessoa vai voltar. Então, desmontar tudo aquilo parece desamor. E a gente acha que não deve desfazer nada. Mas é necessário também que façamos alguns exercícios
depois de um certo período. E esse período vai variar de criatura para criatura. Com o tempo, nós começamos a reconhecer que aquele material parado no quarto não vai mais ser usado. As roupas, os sapatos, os brinquedos não terão mais utilidade. As coisas que estão ali não serão mais usadas pelo nosso ente que se foi. Então, depois de um período, recomenda Emmanuel que nós comecemos a desmontar esse santuário doméstico. Porque senão a gente vai criar um espaço como que sacralizado dentro da nossa própria casa, né? E que quando a saudade aperta, a gente corre para lá, entra, tranca a porta, chora, 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 chora. E o que acontece? Nós voltamos a fazer um contato estreito com a dor e regredimos emocionalmente para o momento exato da desencarnação. Nós não saímos daquela fase. Nós alimentamos aquela dor, aquele sofrimento. E isso acaba dificultando muito a nossa capacidade de caminhar, de continuar vivendo. Então, a gente não deve constituir um santuário dentro de casa por muito tempo. A gente precisa, aos poucos, sem violência, ir desmontando esse santuário progressivamente. Quando nós fazemos esse exercício de desmontar, né, e vamos doando as coisas que podem ser úteis a outras pessoas, e guardamos conosco aquilo que mais nos ligava a essa pessoa. Não há mal nenhum guardar uma coisa ou outra, mas temos que desmontar aquele santuário. Porque isso vai dando uma calma na alma da gente, a gente vai se sentindo bem quando a gente tem essa força de ir desapegando dessas coisas. Sem violência, tudo aos poucos, devagar, progressivamente, como diz Emmanuel. Então, esse exercício de desmontar lenta e gradual vai se acerenando dentro de nós e aí vai fazendo um bem danado para a nossa alma. E o último passo que Emmanuel aponta de fundamental importância é retomar as nossas vidas. Quantas criaturas humanas, em virtude das dificuldades que atravessam durante a existência física, quando sofrem um golpe muito forte da vida, elas não se reconstroem mais. Elas podem até passar a primeira fase, a etapa de negação, passam a segunda etapa da raiva, passam pela etapa, a terceira etapa da barganha, da negociação, mas muito de nós, quando chegamos na quarta etapa, a etapa da depressão, muitos não conseguem sair. Depressão, como a própria palavra diz, é um fosso, é um buraco, uma depressão. E algumas vezes, esse fosso é tão profundo que quando a criatura cai, ela tem uma dificuldade enorme de sair. E precisa de ajuda. Vai precisar de alguém que desça amarrado numa corda para poder resgatar o companheiro e tirá-lo das profundezas. Às vezes, o fosso da depressão é muito longo, muito fundo, e a pessoa perde absolutamente a vontade de viver. É esperado que a pessoa deprima durante um episódio de desencarnação no lar.
É esperado, porque, afinal de contas, nós somos humanos. Nós temos as nossas fragilidades. E quando acontece uma desencarnação prematura, inesperada, em circunstâncias trágicas, alguns de nós perdem o chão. Perdemos o propósito da vida. E muitos entram nessa depressão profunda, que pode muitas vezes não ter retorno. Portanto, precisamos estar atentos aos nossos sentimentos. O desinteresse pela vida, pelo que acontece à nossa volta, é um forte indício que precisamos de ajuda, porque nós temos outros filhos, outros parentes, outros ideais, e na expectativa de nos voltarmos para aquele que partiu, nós não podemos esquecer os familiares que ficaram. A gente precisa fazer a retomada das nossas condições emocionais, sem que a gente esqueça das nossas obrigações. Então, é preciso que a gente retome a nossa história de vida. Emmanuel nos recomenda fazer o exercício de pensar no ente que desencarnou e perguntar-se: o que ele gostaria que eu fizesse? Como eu o agradaria? Certamente, ele não ficaria feliz de me ver depressiva, abandonada, doente, desistente da vida. Sabe, a perda de entes queridos é como se fosse uma grande ferida que se abre dentro de nós. Uma ferida que demora muito para cicatrizar. Às vezes, demora décadas. Às vezes, pensamos que a ferida já está cicatrizada. Aí, vem o Dia das Mães. A ferida se abre novamente. Aí, você luta, trata, acredita que a ferida está cicatrizada. Aí vem o Natal. A ferida abre novamente. Então, esse fenômeno é esperado nesse processo de cicatrização. Mas posso dizer a vocês que, ainda que demore, chegará o momento em que essa ferida se cicatriza. Ela vai cicatrizar. E como toda ferida que cicatriza, fecha, mas deixa sua marca. Nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos a mesma pessoa. Porque sempre que olharmos para a ferida, nós veremos a marca que ela deixou. Aqueles de nós que experimentou o trauma da perda de um ente querido no lar, sabemos, a ferida cicatriza. E nós seguiremos com a nossa existência, mas seguiremos com as cicatrizes em nós. E todas as vezes que nós olharmos para elas, nós veremos as nossas batalhas vencidas, as nossas histórias de vitórias dessas dores. Essas cicatrizes vão fazer com que a gente olhe a vida de maneira diferente. A partir de experiências desse tipo, a gente muitas vezes diz e pensa: não vale a pena ter tanto interesse pelas coisas materiais. Isso não é o mais importante. Não briga tanto com seu filho. Não vale a pena. A nossa visão sobre cuidar de filhos, como lidar com netos, muda depois de experiências desse tipo. São lições que a vida nos oferece. São as oportunidades de refazimento e de evolução. Assim, portanto, nunca deixemos com que nossos corações se encastele no sofrimento da desencarnação, sem lembrar
que a vida continua sempre. Todos nós conhecemos a história de Jesus, da sua desencarnação, numa tarde escura, numa sexta-feira de nuvens pesadas, no monte empedrado, árido, seco. Era uma tarde estranha. Mas nós não podemos esquecer que o Evangelho não termina nessa tarde. Ele tem o capítulo seguinte, que é a manhã do sábado. Em um fulguroso jardim, cheio de luzes, em que ele reaparece, a Maria de Magdala, para dizer que a vida continua. E segundo o livro Boa Nova, Maria de Magdala corre até os discípulos para contar que o mestre tinha vencido a morte. Os discípulos, a princípio, não acreditaram. Mas uma pessoa, tomando Maria de Magdala pelas mãos, disse: minha filha, eu acredito em você. Eu acredito que meu filho está vivo. Sim, o Cristo planetário, Jesus de Nazaré, ressuscitava para deixar para a humanidade a notícia da sobrevivência à morte. Ressuscitava para mostrar aos discípulos que pudessem ter a compreensão que suas palavras eram verdadeiras. Mas ele também reaparecia do túmulo para dizer à sua mãe, como uma lição para todas as mães, que os nossos filhos vivem. Porque assim como Cristo voltou para que Maria de Nazaré soubesse que seu filho vivia, os nossos filhos também vivem. E hão de dar a nós as demonstrações de sua sobrevivência. Porque, segundo Emmanuel, mais forte do que a dor de perder um filho, só tem uma coisa: é saber que ele continua vivo. Bendita doutrina consoladora, que não somente nos diz que existe vida após a morte, mas que pelos canais da mediunidade e pelas páginas consoladoras recebidas nas cartas e mais cartas que os espíritos nos trazem, nós temos o dom de saber que os nossos entes queridos vivem e os nossos corações se consolam na paz, na certeza que iremos encontrá-los para sermos felizes na graça e na bênção de Deus. Uma boa noite a todos. Obrigada, querida amiga, com certeza inspiradíssima, né, por nos trazer essa mensagem tão maravilhosa. E, com certeza, você, seguindo os passos de Emmanuel, né, seguiu todos esses passos e